Você está ligado no programa Ser Tão Inovador. Vocês não têm ideia como a gente tem ficado satisfeito em poder estar trazendo pessoas, conexões, conteúdos. E acho que quando a pessoa cria um programa como esse, eu acho que eu vou descobrir o porquê que eu criei esse programa. Você não tem possibilidade de aprender muita coisa, então você cria um programa para aprender. E aí vai trazendo pessoas para você ir conhecendo e aprendendo com essas pessoas. E fazendo conexões e aprendendo, adquirindo conhecimentos novos sobre tantos assuntos. E como o nosso tema central é inovação, então você tem uma ideia que isso, o leque que pode se tornar. Inovação tanto para quem quer empreender, mas inovação em quem já empreende, mas inovação em consumo, inovação nas relações, inovação em diversas áreas. Então isso é bom, é novo, a gente aprende e a gente cresce. Mas tem uma área, tem um momento do programa que de vez em quando eu paro e faço uma pergunta. Qual é o seu problema? Você já deve, se você acompanha a gente, já percebeu que eu dou muita ênfase a você gostar de problemas. Goste de soluções, mas não se apaixone pelas soluções. Se apaixone pela resolução dos problemas. Então, quanto mais problemas vão aparecendo, você descobre, você tem a possibilidade de buscar soluções para os problemas. Também não estou aqui tendo nenhuma perspectiva masoquista de quero sofrimento e dor e não sei o que, não. O problema quando surge, ele já está ali instigando a gente a encontrar as soluções. Pensar, é verdade, eu tinha pensado nisso. Como é que a gente resolve? E aí a gente começa a buscar nas áreas distintas as soluções. Quero trazer aqui alguns problemas da área imobiliária, da área de quem aluga imóveis, da área de quem quer comprar um imóvel, da área de quem quer investir em imóveis. E para trazer soluções para alguns problemas que chegaram aqui para nós, está aqui conosco alguém que tem experiência nessa área. Eu não vou dizer mais quantos anos ele tem experiência não, porque a última vez que eu falei, ele ficou, rapaz, você está falando tantos anos, eu fico pensando assim que o pessoal vai achar que eu já estou com tantos anos, mas ele tem muita experiência nessa área, dezenas assim, de anos nessa área, e pode nos ajudar bastante, que é o Jansen. Seja bem-vindo, Jansen, mais uma vez. Obrigado, Radamés. Então já vamos logo direto, ele já chegou, eu vou logo dar aqui lá o problema que chegou aqui para nós tem a ver com caução. O que é esse tal de caução no aluguel e como é que ele funciona? Veja bem, antes de falar sobre e responder sua pergunta, eu queria reforçar e corroborar com você na questão do aprendizado que esse programa tem trazido. Há pouco tempo atrás, muito pouco tempo, eu vi uma entrevista de uma menina aqui chamada, você fez Gilmara, né? Gilmara. E ela falou sobre startups e esse mundo que é, né? Essa questão que envolve as startups, tanto nas comunidades, como nas capitais, como no interior, etc. E eu aprendi muito. Então aqui é um aprendizado, Radamés. Eu venho para cá às vezes e assisto também o seu programa e a gente vê como é importante, como a gente tem conteúdo para poder a gente aprender. Eu já com mais de 60, né? Mas eu tenho acompanhado e tenho aprendido demais nas entrevistas que você tem feito aqui, que nós também temos feito em parceria de pessoas que vêm para cá falar de inovação, falar de empreendedorismo. E eu aconselho a você que está assistindo agora a não só assistir mais vezes, como também chamar pessoas caras a você, pares que você considera, que você ama, que possam também compartilhar essas entrevistas, né? Essas imagens, esses vídeos que a gente traz para cá. Mas vamos lá, caução. Caução no mercado imobiliário faz parte de uma das garantias locatícias prevista pela lei do inquilinato, pela nova lei do inquilinato. A nova lei do inquilinato, ela estabelece basicamente 4 garantias para contratos de locação, ou seja, para lastrear aquele risco que está sendo, né, criado na hora de uma contratação de um aluguel. A caução é uma delas. Existe a caução
né, pela lei do inquilinato, são 4. Existe a figura do fiador, que é bem conhecida já. Existe o seguro fiança locatício e existe o seguro de capitalização. Esses 2 últimos têm a parceria de uma seguradora, né, uma seguradora, porque quem aprova o risco é justamente a seguradora para esses 2 últimos, o seguro fiança locatícia e o seguro de capitalização. Já a caução é, mais conforme eu falei, é uma garantia, onde ela pode ser feita em dinheiro, lastreando aquele risco. O inquilino, ele desembolsa, o locatário ou o inquilino, ele desembolsa um valor para cobrir, para garantir aquele contrato junto aos proprietários, né? E esse valor pode ser um valor até equivalente até a 3 vezes o valor da locação. Tem algumas administradoras e alguns proprietários que se satisfaz com um valor, outros com 2 e outros com 3. Com 1 não é muito bom, porque se por acaso houver alguma inadimplência ou algum problema mais sério, sempre o valor devido supera ao valor de uma locação. Então, só um valor ali lastreando o risco não vai cobrir bem aquele risco. 3, às vezes, já fica um pouco pesado para quem está iniciando, dependendo de quem está alugando. Mas 2 é o que normalmente se pratica, é uma média, é o que normalmente é usado. Essa caução pode ser em dinheiro, como eu já falei agora, pode ser também com bens imóveis. A pessoa tem um imóvel e anota ele junto a um cartório, ele fica ali com um certo gravame sobre ele, lastreando aquele risco mas isso tudo quem tem que aceitar qual vai ser o tipo de caução que vai ser utilizado. Normalmente essa escolha fica para o proprietário ou para a administradora do imóvel, se caso esse imóvel estiver sendo administrado pela Mobile, né? E aí a administradora é quem escolhe. É uma garantia locatícia. E aí a alocação corre normalmente e, de repente, se houver algum problema que não possa ser resolvido da melhor forma possível, aí ela vai ter que ser solicitada para poder cobrir aquilo ali. É uma das formas de garantia locatícia. É importante, né? São riscos que são tomados e é uma maneira de minimizar, né, esse risco. O risco sempre vai existir, mas ele visa, né, antecipar e dar uma certa tranquilidade para aquele que está disponibilizando o seu imóvel para alugar, né? Exato. A gente sempre dá uma preferência maior à garantia do fiador. Porque o fiador é uma pessoa que a pessoa é tangível, a gente pode falar com ela, a gente pode interagir com ela. É uma pessoa normalmente da cidade onde o imóvel está inserido, né? E é uma pessoa que tem até uma certa... Ninguém vai ser fiador de alguém sem ter uma certa intimidade. Então, o fiador, normalmente, quando ele é solicitado para resolver um problema, ele tem mais aproximação, ele já liga para o amigo dele, né? Para quem ele afiançou o contrato, conversa e tal. Então, a maioria das soluções de inadimplência de um contrato normalmente vem através de um fiador. Porque normalmente quando há uma inadimplência, ela nunca é pequena. Ela junta aluguel atrasado, ela junta luz, água, IPTU, condomínio, uma série de coisas que na maioria das vezes a caução ou as cauções não resolvem. Aí a gente, tendo um fiador, fica mais fácil de ser resolvido. Muito bom. Vamos lá, eu trabalho numa empresa, passei anos e anos trabalhando nessa empresa, juntei um bom valor de FGTS. Fiz uma pesquisa lá na Caixa e vi que tem um valor lá grande. E aí a pergunta, eu posso usar esse valor para comprar um imóvel? Qualquer imóvel dá para usar? Não pode? Tem algum tipo de imóvel específico? Quer dizer, eu posso usar esse valor para isso? Eu posso sacá-lo para comprar? Fala um pouquinho sobre isso. Porque, digamos, o cara tem lá guardado aquele valor, né? E ele, de repente, pode utilizar, sim ou não? E como é que faz? Sim, Radamés. O seguro, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é recolhido mensalmente pelas empresas privadas, na pública não tem, privadas, e o trabalhador ele tem guardado ali
fundo de garantia que serve para várias finalidades. Uma delas é você usá-lo para poder adquirir, fazer aquisição de imóveis, tanto usados como novos. Você pode usar o FGTS. O FGTS tem sido hoje um incrementador grande na questão de aquisição de imóveis. Pra você ter uma ideia, o Minha Casa Minha Vida, que existe em todo o país e tem ajudado a diminuir o déficit habitacional das moradias e tal, o fundo de garantia ele é muito utilizado pelo Minha Casa Minha Vida. A gente já viu uma redução maior no crédito do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é recurso que vem do SBPE para a compra de uma linha de crédito que os bancos têm, principalmente a Caixa Econômica, para aquisição, que é uma linha que vem de recursos oriundos da poupança. Como a poupança está rendendo muito pouco, o pessoal está sacando o seu dinheiro da poupança, e aí os financiamentos através do recurso da poupança, que é o SBPE, estão escassos. Mas o FGTS não. O FGTS ele tem sempre, e ele tem sido utilizado de sobremaneira para aquisição de imóveis, tanto para o programa Minha Casa Minha Vida, como também para aquisições de imóveis de médio e alto padrão. Então o FGTS é um grande parceiro aí, né? Para quem está querendo adquirir um imóvel, às vezes o recurso que tem não deu, ele tem essa possibilidade de ir lá e... Muito grande. Ele, dependendo do tempo de serviço, de contribuição que a pessoa tenha, ele tem ali um saldo razoável. Eu já vi muita gente na nossa empresa adquirir imóveis. Se não fosse o recurso do FGTS, não daria para poder fazer o complemento. Porque quando você vai comprar um imóvel, seja de baixo, médio, alto padrão, é feito toda uma pesquisa do que você tem de análise de crédito que é feita para que você possa ver até quanto você pode pagar por um imóvel. Quando você tem um FGTS depositado, isso aí lhe dá um lastro muito bom para aquisição, além de alguns subsídios que o governo também fornece, que ajudam muito nessa aquisição. Mas o FGTS é fundamental para incrementar o fechamento de negócios imobiliários. Eu faria aqui até uma observação de estímulo, mas entendendo que isso não existe no Brasil. Quer dizer, eu não sou da área, vai que exista. Porque se você analisar do ponto de vista daquele que recolhe o valor para botar no... Eu diria que o FGTS é um tipo de empréstimo que a gente dá para o banco, porque o banco vive de dinheiro, amigo, ele vive de dinheiro que circula. Então, para nós, pegar uma fatia ali de 8%, geralmente, né? Isso. E colocar lá na FGTS, do ponto de vista de investimento, é uma coisa sem futuro, amigo, porque o retorno é baixo demais. Eles pegam o nosso dinheiro e eles botam lá para circular e ganham muito dinheiro. Então, se existisse uma maneira de uma determinada empresa, teria que ter lei para isso, né? Se existisse uma maneira que uma empresa dissesse, olha, eu estou pegando o teu FGTS, o teu, e eu tenho um grande investimento imobiliário aqui para usar. Eu não tenho dúvida que se viraria um grande mercado, porque o ganho que a gente tem na aquisição de uma casa, normalmente, se foi acertado, é muito bom. Eu me lembro da minha casa quando eu comprei lá, algum tempo atrás, hoje ela está valendo 3 vezes o valor. Então imagine se ao invés de eu passar esse tempo todinho com o meu dinheiro preso lá na FGTS, tivesse sido investido, eu estava ganhando 200%, 300%, às vezes em cima daquele valor que estava preso. Claro que às vezes não dá para adquirir, mas se eu juntar 10 FGTS de 10 pessoas, ali já tem às vezes um imóvel que podia aplicar e ter um retorno muito interessante. Não existe, não sei se existe, acho que não. No Brasil não tem alguma coisa nesse sentido, mas com um pouquinho mais de liberdade que as pessoas pudessem ter, esse investimento, isso eu estou pensando em mim, não estou pensando no banco agora não. O banco tem seus pulos para conseguir recursos. Porque o FGTS é meio que força a barra e ele pega aquele dinheiro entrando ali, milhões e milhões, milhares de recursos entrando para o banco emprestar e às vezes num valor absurdo para ele tirar de um cheque especial de outras pessoas. Se ele pudesse fazer isso, mas seria tema para um outro debate, mas não sei qual é a sua visão sobre isso. Mas acho que seria uma boa maneira daquela pessoa que recolhe poder, ao invés dele querer usar isso só em algum momento, por que ele não... Um fundo de FGTS para investir em aquisições de casa seria interessante. Seria uma inovação, viu? No mercado.
E se eu tivesse poder, eu lhe indicaria para o Conselho Curador do Fundo de Garantia da Caixa Econômica, porque seria muito interessante, seria praticamente, estaria à disponibilidade, à disposição da população, um recurso coletivo que pudesse, né, ser escolhido aquele ou outro que pudesse também ser beneficiado caso não tivesse. Infelizmente, a gente vê que a segurança, né, jurídica disso aí tem que ser muito bem lastreada, muito bem observada para que um programa desse que seria perfeito, né, pudesse ser colocado em prática e homologado, sancionado. E a população ganhava, né? Todo mundo ia ganhando, né? Com certeza. Muito bom. Acaba ainda mais um problema aqui para você resolver? Sim. Vou alugar uma casa, eu vou comprar um imóvel ali, enfim, eu vou assinar um contrato. Principalmente na locação, né? Vou assinar um contrato. Tem pessoas que alugam a casa, assinam o contrato e pronto. E às vezes ele pode esquecer algumas coisinhas que ele precisava saber. Então o que é que né, que chegou aqui para nós, o que é que eu preciso saber, né, antes de assinar um contrato de aluguel? O que é que ele tem que saber alguma coisa a mais, além do que só está no contrato, ou o contrato já vai ter que englobar tudo? O que é que, na sua experiência aí, importante que a pessoa preste atenção? Nós trabalhamos muito com 2 tipos de contrato no mercado imobiliário. É o contrato de compra e venda, né, que depois culmina finalmente numa escritura pública registrada e tal, e o contrato de locação, que é o que você especificou agora. Todos os 2 têm cláusulas e são deveres, obrigações, direitos de cada uma das partes. Por isso que é interessante, qualquer contrato que você for assinar, qualquer um, seja ele de locação ou de compra e venda, você procurar um profissional qualificado. De preferência, um advogado, né, um assessor jurídico seu, ou também tem contadores que são muito bons nessa área aí também, e tem algumas pessoas que são especialistas em contratos, de forma geral. Eu conheço um empresário aqui na cidade de Mossoró, que ele não é advogado, mas é um grande empresário, e ele trabalhou muito tempo analisando contratos de empresas, e as partes só consolidavam com as suas assinaturas depois que ele dizia sim, depois que ele dava o parecer dele, sem nem mesmo ele ser um advogado, ou um economista, ou um contador. Mas eu aconselho a procurar um assessor jurídico, ou uma imobiliária que tenha uma boa assessoria jurídica, para que você possa ver. Porque muitas vezes a gente diz, o que está assinado tem que ser cumprido. Nem sempre. Tem cláusulas que são colocadas em contratos, que a gente sabe são cláusulas leoninas, né? Que às vezes, apesar de estar ali naquele contrato, as partes assinam, mas elas podem ser questionadas pela dimensão de prejuízo que ela pode causar à outra parte, né? Então é importante. Por exemplo, nós temos aqui uma lei de convenção condominial, que é base, é parâmetro para todo tipo de contrato de locação e condomínio, né? E aí, de repente, naquele prédio, naquele empreendimento, existe um outro tipo de, vamos dizer, de leis, chamado regimento interno, aquele regimento interno local, onde os condôminos, ou as pessoas, os moradores, criam para um melhor funcionamento. Certo. Tudo isso com boas intenções, mas às vezes colocam cláusulas ali dentro que ferem a lei maior, que é a lei de convenção dos condomínios. Certo. E às vezes as pessoas assinam e recebem tudo e vão deixando de goela abaixo. Então é interessante que qualquer contrato que você for assinar, você leia direitinho, mas procure um especialista para ver aonde é que tem uma cláusula ou outra que possa ferir rigorosamente aquilo que está pactuado acima, que já foi experimentado e que já viu que não deu certo. Essa observação é muito importante. Isso. Porque em condomínio acontecem essas coisas. Vamos fazer reunião, todo mundo começa a reclamar de um problema. Que é um problema que está ali acontecendo. Aí todo mundo quer resolver também aquele problema dentro do condomínio. Faz uma reunião, a maioria decide, mas ninguém fez uma análise jurídica de todas as implicações. E aí já decidiu, se o condomínio decidiu, virou regra para todo mundo. E aí alguém vem comprar uma casa bonitinho, quando compra, começa a usar,
ele se defronta com aquele problema que foi decidido, aí ele, mas isso aqui eu não sabia na hora que eu estava alugando, ninguém me falou isso. Porque isso estava em outro lugar. Que você deveria, se quem vai alugar alguma casa no condomínio deve ponderar mais ainda, porque né, não é uma, tudo bem, é a casa que você vai usar, mas ela está dentro de um conjunto que tem outras normas que podem ter sido feitas ferindo uma norma maior, né? Isso. Porque até por desconhecimento pode acontecer. Tem um condomínio aqui em Mossoró, não vamos citar nomes, mas o condomínio muito bom, bem localizado, e fazendo parte dele tem um terreno também muito grande que daria para construir um outro edifício do tamanho daquele que já existe. Uhum. E aí os condôminos resolveram vender aquele terreno, né? Resolveram vender aquele terreno. Uma grande maioria queria vender e tal, mas o regimento interno dizia que se tivesse, porque pela lei maior, pelo que eu pude analisar com o jurídico, se 2/3 consentirem na venda do terreno, o 1/3 teria que se submeter. Mas no regimento interno que foi feito daquele condomínio, dizia que se só um condômino for contra essa venda, não poderia ser realizado o negócio. Então, um valor muito bom que estava querendo ser pago, que ia ajudar até o condomínio a pegar aquela verba e fazer uma reforma geral no prédio, melhorias e tudo, para todos, inclusive, como você está dizendo, não pôde ser feito. Por quê? Porque no regimento interno tinha essa cláusula aí que atrapalhou um bocado, mas eles estão tentando refazer esse regimento e, quem sabe, vão conseguir o seu intento. Daí a importância de conhecer, né? Procurar saber antes de resolver, de tomar uma decisão. Não é só se reunir em cima de um problema e criar regras. Essas regras precisam ser criadas, mas baseado pautado numa lei, numa legislação que jurisdiciona todo aquele processo. Senão vira uma lei morta, né? Quer dizer, ela vai inferir outra que é maior. Exatamente. Muito bem, buscar conhecimento. Obrigado, Jansen. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Muito bem, estamos no programa Sertão Inovador e eu peço que você que está acompanhando o nosso programa já há algum tempo, ou você que chegou agora, você pode também participar do nosso programa enviando suas perguntas, suas dúvidas e sugestões de pessoas, inclusive, para a gente entrevistar. Lá no Instagram, o Sertão Inovador é sertão.inovador. Sertão sem o tio, né? Sertal.inovador. E você pode acompanhar. Também lá no TikTok, é o mesmo nome, Sertão Inovador. E nosso canal recém-criado lá no YouTube, onde você pode acompanhar os temas específicos. Também chama-se Sertão.inovador, tá bom? O programa inteiro, o episódio inteiro, fica disponibilizado no Nossa TV ao vivo. Como o programa inteiro a gente não pode colocar da mesma forma o mesmo vídeo inteiro em outro canal do YouTube, porque acaba bloqueando, para evitar como se fossem cópias. Então a gente tem os blocos, os temas específicos dos nossos entrevistados para você acompanhar. Tudo bem? A gente agradece aí a sua participação, o seu contato. Pode entrar, falar conosco, que a gente tem o maior prazer de poder te ajudar e responder suas dúvidas e convidar também os seus indicados. Bom, vamos falar agora com empreendedoras. Nós trazemos aqui vários entrevistados, empreendedores já de idade, empreendedores jovens,
homens, mulheres, e hoje nossa entrevistada vai aqui falar um pouquinho para nós sobre o que ela tem feito, o que ela está fazendo. Sei que ela é uma guerreira, é uma lutadora, uma valente, já conheço de algum tempo, está sempre ali procurando trazer coisas novas, fazer diferença na região. Vamos fazer o seguinte, eu não vou estragar a apresentação dela, eu vou querer que ela mesma se apresente, conte para nós um pouquinho sobre ela, a história dela, se ela é moçoroense, não é moçoroense, depois a gente vai falar sobre o que ela tem feito. Obrigada, professor. Minha inspiração, o senhor, e parte hoje assim de muita coisa do que eu tenho feito foi inspirada lá atrás na comunidade que hoje é o Brasil protagonista. Protagonista. Um abraço aí para a turma. Eu sou Cacau Saraiva, sou moçoroense, sou contadora, mas amo pessoas. E isso fez com que eu me conectasse com muitas coisas, além daquilo da minha profissão, além dos números. E sou mãe de 2 meninas, sou mãe atípica, neta de Dona Sebastiana, e é assim que eu gosto de me apresentar, filha de Dona Lúcia, de Irmã Lúcia. E é isso. Estou todos os dias em busca de conhecer, de aprender alguma coisa nova, diferente. Busco... algumas pessoas me chamam de musa do espetinho, outras me conhecem como a garota da água com gás, gelo e limão. Depois eu conto essa história aqui, o motivo disso. Mas essa sou eu. Fala um pouquinho da CEMOP, porque eu sei que você também, né? Tá lá desenvolvendo um trabalho interessante. Fala um pouquinho pra gente. A CEMOP é a Associação Comercial dos Municípios do Oeste Potiguar. E eu cheguei na CEMOP através de um projeto que eu desenvolvo, o Empreendedoras que Inspiram. Eu estava num evento lá no aeroporto e o presidente da associação estava nesse evento e ele ficou me observando, palavras dele, né? E ele viu a dinâmica de como eu estava abordando algumas mulheres que estavam lá e aí me convidou para fazer parte da CEMOP, o que hoje, assim, eu me sinto muito lisonjeada, muito honrada. Através do movimento associativista, muitas portas têm se aberto para mim, principalmente com relação a conhecimento, que é aquilo que eu busco o tempo todo, mas também com relação às questões comerciais. E hoje eu estou vice-presidente de desenvolvimento e gestão da Associação Comercial. A CEMOP tem sede lá na cidade de Apodi. Inclusive, no último dia 31, nós tivemos lá um evento chamado Café com Gestão. E aí, no decorrer aqui, se o senhor quiser, eu posso falar como é que se dá esse projeto, através da associação, o que é que a gente tem conseguido desenvolver, não só aqui em Mossoró, mas na região oeste. É um movimento bem bacana. Legal. Assim, são quantos municípios que fazem parte da associação? Se aqui tem alguma afiliação, só para entender um pouquinho melhor. Hoje, diretamente, são 5 municípios. Mas a nossa intenção é levar a associação comercial aonde tiverem pessoas interessadas em fazer parte do movimento associativista. É um movimento que não é fácil, porque no sul e no sudeste, nessas outras regiões, é um movimento que eles abraçam e entendem muito comum. Mas aqui é meio como um sacerdócio, eu vou usar as palavras de um amigo, o Biraci, mas é um sacerdócio que vale muito a pena. Para mim, é uma satisfação pessoal quando eu vejo uma pessoa evoluir empresarialmente falando. É uma pessoa que ela não é que ela vai inchar o negócio dela, mas ela vai o negócio, a empresa, mas ela vai conseguir um crescimento sólido, ela vai crescer de forma mais lenta, mas de forma assistida, porque esse é o papel da associação comercial. E aí, através desse trabalho, as pessoas também conhecem o meu lado profissional. Algumas se identificam, outras não, mas isso é comum, mas a associação, ela tem me aberto a portas e me dado essas possibilidades. Então, hoje nós já fizemos momentos, reuniões, e conseguimos parcerias importantíssimas através da associação comercial para empresários que fazem parte. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com o prefeito em Porto Alegre, onde lá foi designado, inclusive, um galpão para um desses associados, para que ele pudesse colocar uma filial da empresa dele lá.
Estivemos também no município de Areia Branca, reunião também com o prefeito, porque nós entendemos que o mais importante que o empresariado precisa compreender é que existe e deve existir uma parceria público-privada. Então, assim, a associação, ela faz muito esse papel. A gente não chega numa cidade sem procurar o ente público. Ele é importantíssimo. Nós precisamos que a prefeitura, que a sala do empreendedor, que a Secretaria de Desenvolvimento no município que eu tenho, diga sim à associação. Nós entendemos que é necessário e é até mais fácil, porque nós estamos indo, a associação é de Apodi, mas nós já fizemos visitar Felipe Guerra, Severiano Melo, temos membros nessa cidade, Severiano Melo, Areia Branca, Apodi, Porto Alegre e Caraúbas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vem dando certo. Engrandece o município, né? Sim. Apoia. De fato, eu tive contato com o movimento de associações, assim, nesse sentido, associações para dar apoio a empreendedores. Porque existem vários tipos de associações, né? Me lembro, lá em 2004, quando eu estava começando um trabalho de consultoria pelo Sebrae, a gente conheceu, ainda tem até hoje lá em casa um bonequinho que eu ganhei de uns eventos, onde a gente foi conhecer muito esse movimento, muito forte, lá no Paraná, em Santa Catarina, na região sul de uma forma geral, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, quase toda cidade tem movimentos nesse sentido, juntando os empresários, juntando os pequenos que estão começando. Esse movimento, ele é elogiável. E isso vai acontecer quando a mentalidade das pessoas começam a parar de olhar o outro como inimigo, como concorrente, como alguém que acha que só se dá bem se o outro der mal. Isso não é uma verdade. Dá para todo mundo ganhar, não precisa para eu me dar bem o outro ter que se dar mal. Dá para todo mundo se dar bem. Mas para isso passa por mentalidade, né? Uma mentalidade aberta para poder fazer parcerias. E toda parceria, obviamente, tem riscos. Tem pessoas que entram lá só pensando nelas. Aí no associativismo não dá muito certo alguém que você entra numa cooperativa que só pensa nela. O movimento é o contrário. Você entra lá justamente pensando nos outros. Aí você também vai se dar bem, mas porque todos estão ganhando. E não porque eu vou ganhar, eu vou usar aqui essa turma para me dar bem. Quem entra com essa mentalidade, cedo ou tarde, acaba sendo expulso do movimento, porque o movimento precisa que pessoas que agreguem, não pessoas que estejam ali só pensando em si mesmas. Então é elogiável essa iniciativa, parabéns aí aos gestores públicos que toparam, né, que deve ter representantes ali dentro desse movimento. Dentre as ações, fala um pouquinho pra gente mais sobre esse que se desenvolve com as mulheres. O Empreendedoras que Inspiram. Empreendedoras que Inspiram, gostei. Nasceu a partir de um movimento que eu participava em Natal. Professora Lúcia Leandro, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Hoje eu faço parte do conselho do grupo dela, que é o de Mulheres de Sucesso. E eu, há uns 4 anos atrás, pouco antes da pandemia, durante a pandemia, eu participava muito ativamente, porque nas capitais e aqui no Rio Grande do Norte, na capital, é um movimento muito forte, esse movimento de grupo de mulheres. Porém, algo me chamava muita atenção no movimento da professora Lúcia, porque o que foi que nós fizemos aqui em Mossoró com o Empreendedoras que Inspiram. O Empreendedoras, ele é um grupo que, quando nós nos reunimos, ele tem o objetivo de aprendizagem. E eu participei de muitos grupos. Tinha um café, tinha jantar, tinha almoço, mas faltava algo. E nos movimentos da professora Lúcia Leandro, sempre tinha uma informação. Como eu falei, eu sempre acreditei que o conhecimento, ele salva, liberta. Eu sou apaixonada por isso. Então, assim, eu pensava muito, eu vou reunir mulheres, mas com qual objetivo? Porque para tomar cerveja, para tomar um café, elas vão com um grupo de amigas, mas tem que ter um objetivo central. E aí nós começamos, é um grupo pequeno, porque quando você fala para essa questão de desenvolvimento, o senhor sabe muito bem disso, não é tão fácil você lotar um teatro para assistir uma palestra sobre um tema específico. E a gente está desenvolvendo esse trabalho
aqui com mulheres. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, nós temos um Instagram. Elas lá têm a possibilidade de divulgar os negócios delas, de tirar dúvidas quando precisam, tem acesso a mim quando eu posso responder com relação a tirar dúvidas. São pequenas empreendedoras que elas também começaram a desenvolver uma mentalidade de que eu posso participar de um grupo que tenha mais de uma boleira, por exemplo. Eu posso participar de um grupo que tenha, enfim, que tenha vários comerciantes do mesmo segmento. Porque nem sempre é sobre ser o meu principal concorrente, mas é ensinar as pessoas que eles podem se tornar aliados. Então, assim, o Empreendedoras, eu sou apaixonada pelo grupo, amo quem quer desenvolver, quem tem vontade de sair do espaço, da zona de conforto, e o Empreendedoras que inspira é esse ambiente. Nós não temos, nossos encontros são trimestrais, mas nós temos um grupo atuante. Desenvolvi o projeto também na cidade de Açu. Inclusive, segunda-feira eu vou estar indo novamente à cidade de Açu palestrar para as mulheres. Eu gosto desse público, me identifico com as pequenas empreendedoras. Você vê assim um brilho diferente, sabe, professor? Elas têm muita sede de conhecimento, muita vontade, e elas, assim, esse grupo especialmente, o de Açu, elas se fortaleceram, porque elas entenderam que juntas elas conseguem mais. Isso é legal demais. É muito bom. Então, assim, eu vou estar lá no movimento que nós também desenvolvemos na Associação Comercial. Não sei se o senhor já ouviu falar, mas existe dentro da associação um movimento para mulheres chamado CEMEC, que é Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Então, assim, muitas associações já implantaram, que é um grupo voltado bem para a pauta do empreendedorismo feminino. E a Sul está com esse grupo muito fortalecido. Legal. A conselheira de lá, uma pessoa maravilhosa também, Daniela Góes, e todos os meses elas se reúnem. Então, assim, não existe grupo de fulana ou de ciclana, não existe isso. Através desses movimentos, a gente também consegue fazer com que as mulheres entendam que você pertence ao grupo que você se identificar mais, ao conhecimento que você quer buscar. Então, não é, eu participo do grupo Mulheres Empreendedoras que Inspiram porque é de Cacau, Mulheres de Sucesso porque é da professora Lúcia. Não, eu particularmente passeio tranquilamente por esses grupos. Participo desde que o tema me interesse. Uhum. Se é num dia que eu quero participar de um almoço, eu vou. Se é num dia que eu quero ir para, elas fazem um evento na praia. Se eu acho que é interessante, eu tô lá também. Eu penso que quando a gente junta, a gente soma, sabe? Tem mais possibilidades até de você se mostrar, mas no quesito de você se doar. Uhum. No movimento associativista, quando eu cheguei, existia muito a pergunta de o que é que tem para oferecer? Eu vou participar, mas o que é que tem para oferecer? O que é que tem para oferecer? E aí, nós, aos poucos, fomos implantando uma cultura mais invertida. Uhum. Ok. E você? O que tem para nos ofertar? Então, isso é na associação comercial, é no grupo de mulheres, é no ambiente de trabalho. Eu digo sempre, antes de você perguntar o que alguém tem para lhe ofertar, ofereça algo. Doe algo. É muito mais interessante quando a gente se doa, porque é recíproco, né? Então, assim, você está buscando, o que é que você está buscando? O que é que você pode doar? É o seu tempo? É o seu conhecimento? É a sua empresa para a gente fazer uma reunião lá? É o seu escritório? Então, assim, ao invés de eu estar o tempo todo buscando que alguém me dê algo, chegue ofertando. Muito bom. Tem uma frase do presidente John Kennedy que ele fala isso. Não é o que o país tem que fazer por você, mas é o que você pode fazer para melhorar o país. É um discurso que ele tem, tá no YouTube esse discurso, e tem muito a ver, alinhado justamente com esse propósito. Isso tem a ver com mentalidade, né? Uma mudança de mentalidade. Não é eu ficar aqui desenvolvendo conceito esperando que os outros façam alguma coisa por mim.
Se fizerem, beleza, tal, mas você não deve esperar. Você não deveria esperar que alguém tenha que fazer alguma coisa por você. Ninguém tem obrigação de fazer nada por você. Ninguém tem obrigação. O que você precisava de alguém fazer, já fizeram. Sabe quem foi? Seus pais. Eles já fizeram tudo. E, claro, um ou outro pode ter acontecido que o pai não fez, porque teve um problema, separou, aquela coisa toda. Mas você tá aí, bonitinho, bonitinha. Valente, valentinho. Você tá aí? Então você sobreviveu. Parabéns, olha pra frente. Tira qualquer amargura pra trás, qualquer problema. Ninguém é obrigado a resolver fazer as coisas por você. Enquanto você viver num país democrático, é você que tem que fazer alguma coisa. Não é ficar culpando os outros. Eu acho uma pena que algumas pessoas fiquem sempre atribuindo aos outros o seu próprio sucesso. Não, e aí usa pautas para poder ficar justificando o seu fracasso, porque você não está onde você gostaria tanto de estar e atribui algum problema que foi do passado isso. Não faça isso, não. O mundo, rigorosamente falando, de uma forma geral, não está muito preocupado com os seus problemas, não. Tá? Ele vai continuar, inclusive, quando você morrer, ele continua do mesmo jeito. Tá? Pare de se vitimizar. Procure você se conectar com outras pessoas que podem também te ajudar, que podem também fazer alguma coisa. E alguns têm potencial maior, outros têm potencial menor. Mas você tem a vida, você está respirando, você tem oxigênio aí, tá? Então, bola para frente. Essa semana deve estar chegando. Quando chegar aqui, depois eu vou mostrar aqui um quadro que eu pedi para um colega bem antigo. Já faz acho que antigo não é tão antigo, mas faz uns 5 anos mais ou menos que eu conheci. E ele pinta quadros belíssimos, só que ele pinta com os pés. Porque ele nasceu sem os braços, então ele pinta com os pés. Tem um outro que pinta só com a boca, porque nem os pés esse também tem. Ele pega o pincelzinho, bota na boca e começa a pintar. E de vez em quando eu vejo ele fazendo alguns quadros, faço questão às vezes de divulgar. Às vezes no Instagram, eu vou lá e parabenizo o trabalho dele. É isso que mais ou menos que a gente está falando. Não é, porque a vida não me deu isso, porque não sei quem não me deu, porque os outros. Não faça isso não, que você vai criar um conceito achando que tem que ser assim, e aí você para do tempo. Faça isso não. Sugiro tudo bem, é real. Nem todo mundo tem as mesmas condições, nem todo mundo tem os mesmos recursos, tá. Mas aquilo que você tem, que eu tenho, é o suficiente para você sair de onde você está e hoje ser melhor do que você foi ontem. Então, se todo dia eu fizer isso, todo dia eu procurar ser melhor, as condições que eu tenho. Porque se eu não for melhor com as condições que eu tenho, eu vou terceirizar o meu futuro. Aí é tragédia, porque você vai sempre botar a culpa em alguém. Porque nem todo mundo vai estar na disposição no tempo que você quer, nem todo mundo vai oferecer o que você quer, nem todo mundo vai poder oferecer tudo, a ajuda que você pode ter. Então não é bom terceirizar, e nada na vida é bom terceirizar. Porque a culpa é desse sol, a culpa é desse trânsito, tudo é o culpado, menos Vossa Excelência, né? Menos eu. Isso aí não me fará ser hoje melhor do que eu fui ontem. Os concorrentes, você é o seu principal concorrente. Então, parabéns por essa iniciativa, com esse trabalho com as mulheres, que podem sim ser protagonistas, devem sim ir atrás. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Eu acho que vai errar mais do que acertar, porque ninguém controla todas as variáveis para acertar sempre. Se você é uma pessoa que tem ética, você sempre vai querer acertar. Mas o seu acerto não é para prejudicar os outros, não é para os outros errarem para você acertar, não. É você acertar com o maior número de pessoas ao redor. Mas nem todos vão entender, vão concordar, vão querer, e está tudo em paz. Cada um segue um caminho, e parabéns por essa iniciativa. Pelo que você me contou, então, hoje você estão com 2 grupos. Sim. Né? Um aqui em Mossoró, e outro em Açu. Nós temos grupo com mulheres Mossoró, Açu, Areia Branca e Felipe Guerra. E em Apodi. Nós sempre eu faço questão de criar esse grupo de WhatsApp, que é para elas se conhecerem. Começa por ali, né? Sim, se conectarem. E é muito interessante, porque nos encontros, algumas vezes elas nem consomem uma das outras. E elas passam a consumir. Elas passam a entender que até isso fortalece. Mas eu não comprava. Eu nem sabia que a pessoa comercializava isso. E ela passa a conhecer. Então, esse é muito bacana. E aí acaba também fazendo com que as mulheres acabem mais aquela questão de estar concorrendo muito entre si, sabe? Nós somos competidoras, sim. Mas nesses movimentos de grupo, eu percebo isso.
Não é sobre competir quem é a melhor, quem é a mais bonita. Não, não é isso. Não é isso. É sobre o que é que ela pode me ensinar. O que é que eu posso aprender com essa vivência, com essa fala. Tem muito case, professor, tem encontros que são assim, extremamente emocionantes. Eu imagino. Os Cada um tem uma relatos, história, né? tem histórias. E o que eu mais aprendi ao longo desse tempo, desenvolvendo esse projeto com mulheres, é o meu conceito de sucesso. Que sempre a gente linka muito o sucesso a questões financeiras, a ser bem-sucedido financeiramente. Mas eu já vibrei junto com uma empreendedora quando ela conseguiu instalar o ar-condicionado dela. Então, assim, para algumas pessoas é algo insignificante, que custa ali R$2.000, mas para ela foi uma conquista. Então, assim, o segredo da conquista não está no valor da coisa que você conquistou. Está no sentimento e na sensação de você dizer assim, poxa, o meu negócio está dando certo. Eu consegui, como ela falou, Cacau, quando a gente iniciou o processo e tudo, dentro do grupo e com o aprendizado, e ela já tinha máquina, só que ela não conseguia, dentro do negócio dela, se capitalizar para pagar a instalação. Entendi. Então, assim, para mim, quando eu recebi essa mensagem, mexeu muito comigo como pessoa. E é isso que eu venho dizendo dentro dos grupos, e sempre que eu tenho a oportunidade de pegar o microfone, eu digo, celebrem suas pequenas conquistas, não olhem para o valor da conquista. Sabe, aquela sensação de você dizer assim, coloquei, tá, quanto custou? Essa caneca é a minha conquista. Quanto custou? Não importa. O que importa é que você pode celebrar. Então, no empreendedorismo feminino, com pequenos negócios, a gente consegue sentir e visualizar muito isso. E a associação comercial, a gente vem trabalhando com os pequenos, que também foi uma ruptura. Porque quando se fala no conceito de associação, sempre se pensa, eita, eu não posso fazer parte, são grandes empresas, grandes negócios, mas não é. Na verdade, o movimento ele nasceu para fortalecer o pequeno. Sim. O objetivo principal é o fortalecimento dos micronegócios. Porque esses micros, eles podem fornecer e devem fornecer para a gestão pública, eles devem fornecer para as empresas maiores, e eles nem sabem. Então, através da associação comercial, eles têm essa informação. Muito bom. Nós vamos ter certamente outras oportunidades. Eu quero convidar assim, Cacau para vir outras oportunidades aqui no programa. Nosso tempo está se encerrando. Eu queria deixar aqui o espaço para Cacau fazer as considerações finais dela, algum assunto de repente que a gente não falou ainda. E desde já agradeço. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Agradecer ao senhor pelo convite. Para mim foi uma honra. É uma pessoa que me inspira realmente, inclusive fazer um convite aqui. Hoje eu estou líder de uma comunidade chamada Summit Mastermind. Essa comunidade é de empresários, pessoas também que estão lá buscando conhecimento. Não só aqui do Mossoró, mas do Rio Grande do Norte, e tem pessoas de outros estados. E quem estiver nos acompanhando, que quiser participar de um ecossistema de desenvolvimento e de crescimento, junte-se a nós. Eu estou no Instagram bem ativa, a comunidade Diz lá também. qual é o seu Instagram, pessoal. @Cacau Saraiva Consultoria. Tô por lá. Vocês vão encontrar de tudo no meu perfil do Instagram, mas é bem real. Professor, a comunidade foi inspirada no seu movimento. Acredito. Coisa boa. Acredito demais. Hoje, o que se modernizou com o termo ecossistema, comunidade, para mim, nada mais é do que... Para mim, não é nenhuma novidade. Eu vi isso acontecer aqui em Mossoró, eu acho que desde 2000 e... O senhor começou com o Brasil Protagonista quando 2017. 2017. Então, assim, hoje é muita novidade, né? Mas o movimento já existia e eu quero aqui dizer ao senhor que a comunidade hoje foi inspirada nesses momentos que eu participei lá atrás. E para quem tá nos ouvindo, nos acompanhando, quer entrar, entre em contato com a gente que a gente manda os detalhes. Muito obrigada. Eu agradeço aqui e faço o seguinte, não fique olhando pro teto, as coisas, meu Deus, só vê bronca, se conecte com pessoas que estão fazendo acontecer.
o meio vai te ajudar, sim, a você resolver os problemas internos, que a maioria dos nossos problemas são internos. E os externos tem problema? Tem, mas tem algumas pessoas também que podem nos ajudar. Procure aí Cacau lá no Instagram, faça parte desses movimentos. Forte abraço e até o nosso próximo programa.